Clássico paulista, Barcelona em campo e jogo muito interessante pelo campeonato italiano. Esses e os principais jogos que vão ter nesse domingo, dia 26 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Bom, eu vou trazer aqui os principais destaques dos principais jogos que vão ter nesse domingo. Vamos começar aqui a partir do Campeonato Paulista, tá bom? A gente já está indo para a quarta rodada do Campeonato Paulista. Primeiro jogo vai ser entre Mirassol e Portuguesa, beleza? Duelo entre um Mirassol que começou muito bem a temporada, se reforçou muito bem, trouxe talvez não um grande craque, mas tem um elenco muito bem encorpado. Agora tirou alguns jogadores que já estavam na Série A, como é o caso do Reinaldo na lateral esquerda, teve a manutenção da grande maioria dos seus jogadores, vem forte para a temporada e enfrenta uma Portuguesa, equipe muito tradicional, que vem de anos muito difíceis, mas que se reforçou, né, cara? Se reforçou, trouxe o Henrique Almeida para o ataque, então vai ser um jogo interessante e o Mirassol é sim favorito por jogar em casa. Depois, eu acho que dá para dizer que é o grande jogo de amanhã, entre São Paulo e Corinthians, clássico paulista, duelo entre um Corinthians que já vem a vários jogos invictos desde o ano passado, nesse ano tem 3 jogos e 3 vitórias, as 3 por 2-1 tanto contra o Bragantino, a mesma coisa contra o Velo Clube e igual contra o Água Santa. Então é um Corinthians que já vem há muito tempo sem perder, contra um São Paulo com o jogo no Morumbi e um São Paulo que se reforçou muito bem e trouxe um cara muito acima da média que é o Oscar. Então vai ser muito interessante ver esse jogo entre uma equipe que não perde faz tempo e uma equipe que se reforçou muito bem e trouxe um cara acima da média. Então vai ser um jogo muito interessante de se ver esse clássico paulista, tá bom? Botafogo e São Bernardo. Eu diria que se fosse pra falar se tem algum favorito, cara, eu não consigo falar quem é favorito, tá bom? Porque o Corinthians é um time mais encaixado há mais tempo, contratou pouco, manteve a base do time do ano passado. São Paulo também não mudou muito, mas trazendo o Oscar, o time passa a ter talvez o seu novo principal jogador, junto com o Lucas Moura. Então, eu diria que é um Corinthians mais próximo, mais pronto, aliás, mas enfrenta um São Paulo que tem um potencial muito alto, tendo o Oscar no seu time agora. Botafogo contra São Bernardo, um duelo interessante também. O São Bernardo é uma equipe que se reforçou muito bem. O Botafogo hoje é uma equipe ainda de Série B, dá uma divisão melhor, querendo ou não, do que o São Bernardo, mas o São Bernardo se reforçou bem. O Fabrício Daniel começou muito bem o Paulista e é hoje talvez o principal jogador do São Bernardo. É um duelo que o Botafogo jogando em casa talvez seja um pouquinho favorito, mas o futebol do São Bernardo me agrada mais. Duvido nada do São Bernardo surpreender e vencer mesmo fora de casa. O último jogo do Campeonato Paulista é entre Guarani e Noroeste. Ainda não carregou aqui, daqui a pouco carrega. Mas é um duelo entre um Guarani que foi rebaixado para a Série C. Caraca, velho, não carrega, meu amigo. Não vai carregar. Mas enfim, dá pra você ver aqui em cima da minha câmera. Aqui, agora foi. É um duelo interessante porque é um Guarani que, lógico, é muito maior do que o Noroeste, mas já vive algum tempo de oscilação, às vezes na parte de cima da Série B, outros na parte de baixo. Nessa última temporada foi rebaixado. Vai disputar a Série C, passa por uma certa reformulação. Tem ali no seu meio de campo o Sarará, que chegou a ser uma promessa no Grêmio, não vingou, hoje está no Guarani. É um Guarani que vem de derrota para o São Paulo, tendo sofrido um gol muito no início do jogo, né? Um Guarani que de fato tem que ver como é que vai ser para essa temporada. Enfrenta um Noroeste que já arrancou empate, inclusive, com o Palmeiras. Então é um Noroeste que começou até melhor do que eu esperava. Tende a dar muito trabalho para o Guarani por ter esse início no Campeonato Paulista. No Campeonato Mineiro, Uberlândia e Itabirito, não tem muito o que comentar. Democrata e Tombense é um Democrata que empatou com um Galo. Tudo bem que era um Galo sem ser o time principal ainda, né? Em fase de pré-temporada. Contra uma Tombense, que é uma equipe ali sempre de Série B, Série C. De vez em quando aparecem alguns jogadores interessantes, como já foi o Matheus Friso, o Galdino, que estava no Grêmio. Talvez não craques, mas caras que surgiram para equipes em um patamar superior. Então, uma Tombense que vai enfrentar o Democrata. A Imorese e Atletique. O Imorese que já empatou com o Galo também na estreia do Campeonato Mineiro. Eu assisti o inicinho da partida, coisa de 5 minutos, tá bom? Mas eu gostei da postura do Aimorés naquele jogo, tá bom? Era uma equipe que buscou se impor contra o Galo, buscou ter a bola. Eu vi que parece que perdeu pro Betim, se eu não me engano, na última rodada. Mas enfim, vai enfrentar o Atlético que vem de vitória contra o Cruzeiro. O Atlético que é uma equipe hoje de Série B, que trouxe o Lincoln, que era do Flamengo, né? Então um Atlético que mesmo fora de casa
Tendência é que vença, por ser uma equipe melhor mesmo. Pouso Alegre e Galo. Pouso Alegre vem de uma goleada de 7-0 contra o América Mineiro. Eu comentei aqui no canal recentemente, né? Em um dos vídeos. Enfrenta um Galo ainda que não é o time principal, né? Então até por isso deve ser um jogo equilibrado, mesmo o Pouso Alegre tendo tomado 7 do América, por não ser um Galo pronto e o Pouso Alegre jogar em casa, não duvido nada o Pouso Alegre surpreender. E o América joga em casa contra o Vila Nova de Minas. O América favoritíssimo, acabou de vencer de 7-0. Tendência é que vença de novo. Talvez não com uma margem tão alta, mas a tendência é que vença de novo. Pelo Gauchão, Pelotas e Mussum. Pelotas joga em casa contra o Mussum, que veio da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Pelotas jogando em casa é favorito. Putz, não carregou de novo, mas enfim. Avenida Ipiranga depois. Dá pra vocês verem em cima da minha câmera, qualquer coisa, né? Enfim. O Ipiranga é uma equipe que é mais tradicional no cenário gaúcho, mas joga fora de casa, tendência de um duelo equilibrado. Depois tem Grêmio e Caxias, jogo na Arena. O Caxias geralmente dá muito trabalho para o Grêmio, principalmente no Centenário. Como o jogo é na Arena, a tendência é de vitória do Grêmio. Nesse primeiro jogo do Gustavo Quinteiros, com o Grêmio jogando em casa, jogando na Arena. Isso é interessante ver a postura do Grêmio agora em um gramado bom, porque na estreia contra o Brasil de Pelotas era um gramado tenebroso que realmente não tinha como implementar um futebol bacana. Contra o Caxias em um gramado bom na Arena, a tendência é de amplo domínio do Grêmio e com isso, a tendência é a vitória do Grêmio. Mas o Caxias geralmente dificulta os jogos contra essas equipes maiores, tá bom? No Baiano, o Bahia joga contra o Porto da Bahia. O Bahia que já... Caraca, será que vai carregar aqui? Eu achei muito interessante essa logo, esse símbolo do Porto da Bahia. Também, na última temporada não estava na primeira divisão do Baiano e agora vai disputar, né? Interessante essa logo do Porto da Bahia. O Bahia aqui no meio de semana, quando venceu do Sampaio Corrêa por 4-0, marcou a estreia dos titulares, né, do time principal. Vamos ver se agora já vai com os principais de novo ou mantém com a base, como foi no início do Baiano, onde perdeu inclusive para o Atlético de Alagoinhas, através dessa utilização de jogadores de base. Jacuipense e Juazeirense também vão se enfrentar. No Campeonato Goiano tem Goianese e Goiatuba. Goiatuba que já venceu do Goiás nesse início de temporada. Vai ter o Ouvidorense e Craque. O Craque que já está mais tempo dando trabalho para os maiores do Goiás. Então é uma equipe que tendência é que empate ou ganhe contra o Ouvidorense. Já vai ter outro clássico, né? Eu poderia ter destacado isso no início do vídeo. Atlético Goianiense e Vila Nova, clássico goiano, sempre muito pegado. As três equipes do Goiás, tanto o Atlético Goianiense quanto o Vila quanto o Goiás, são equipes que, não vou falar igualmente, mas tem uma rivalidade muito alta, tá bom? Eu diria que Vila Nova e Goiás é o maior clássico do Goiás em quesito rivalidade, tá bom? A torcida do Vila Nova é malucaça, é realmente bem apaixonado pelo clube. Então, tanto o Vila e Goianiense, tanto o Vila e Goiás, para mim, são os maiores clássicos. Talvez o Goianiense e o Goiás sejam equipes que estão há mais tempo nesse cenário de elite brasileiro. O Vila já faz tempo que não sobe para a Série A, por mais que nas últimas duas edições de Série B, por pouco não subiu. Mas tanto o Goianiense quanto o Goiás têm mais participações em disputa de Série A. Porém, eu diria que a equipe que leva com mais rivalidade os adversários é justamente o Vila. Até por isso que nem eu falei, para mim os clássicos com maior rivalidade, mais pegados do Goiás são justamente Vila e Atlético Goianiense e Vila e Goiás. E principalmente Vila e Goiás para mim é o maior clássico, tá bom? Mas enfim, esse Goianiense e Vila vai ser bem interessante, tendência de um jogo bem pegado logo nesse início de temporada. Vai ter Central e Sport, Sport fora de casa pelo Campeonato Pernambucano, Afogados e Petrolina também. No Catarinense vai ter Ercílio Luz e Santa Catarina, Marcílio Diz e Caravígio, Concórdia e Chapecoense. Chapecoense jogando fora de casa, que quase foi rebaixada para a Série C nessa temporada, mas teve a manutenção na Série B. O Criciúma, remontando vários dos jogadores, o Gustavo, que era o goleiro titular, foi para o Juventude, trouxe o Kaique para o gol, trouxe o Luciano Castan, que tinha subido com o Sport, foi para o Criciúma agora, enfrenta o Barra, tá bom? A equipe que... O Criciúma, inclusive, vai destacar a base do Criciúma, né? Na Copinha, chegou até a semifinal e, por detalhes, se não fosse o Jean Francisco com duas cavadinhas no finzinho do jogo, a gente estaria falando de um Criciúma finalista, né? Enfim, que perdeu justamente para o campeão, São Paulo, contra o Corinthians. Então, vamos ver como é que vai ser esse Criciúma nessa nova temporada, disputa de Série B, enfim.
Paranaense vai ter o Operário contra o São Joséense, o Cascavel contra o Azures que já vem aparecendo bem no cenário paranaense há um tempinho, né? Já faz uns 3, 4 anos que vem se mostrando uma equipe interessante. Vai ter o Andraús contra o Maringá. Londrina e Paraná é outro jogo interessante, é o melhor jogo dessa rodada do Campeonato Paranaense. Duelo de um Londrina que nessa edição já venceu do Coritiba, é sempre uma equipe que fica ali em Série B, Série C, no estádio do Café, né? E vai enfrentar o Paraná, que é também uma equipe muito tradicional, já revelou grandes jogadores. Há 8 anos atrás, vai? 8, 9 anos, estava na Série A, acabou que se perdeu nesse meio do caminho, foi rebaixado, um rebaixamento atrás do outro. Na última temporada estava na segunda divisão do Paraná, né? E conseguiu subir essa montanha novamente até a elite do Campeonato Paranaense. O goleiro era o Sidão, né? No acesso do Paraná para a Série A. Campeonato Carioca vai ter o Maricá contra o Sampaio Correia. O Maricá que já venceu do Botafogo nessa edição. Madureira e Fluminense. Fluminense fora de casa. Botafogo e Bangu. Botafogo ainda não usou os titulares, né? O Vasco e o Fluminense já. Não sei se já vai contar com a estreia nesse jogo. O Bangu que vem de goleada sofrida pro time B do Flamengo, né? Que só tinha o Carlinhos dos principais ali. E mesmo assim tomou 5-0. E vai ter para fechar no Campeonato Carioca Vasco e Portuguesa. Portuguesa que vem de derrota pro Fluminense e o Vasco de vitória contra o Madureira. Vai ter no Campeonato Potiguar, no Rio Grande do Norte, né? Laguna e Globo. Globo que no maior momento da história talvez foi quando eliminou o Inter na Copa do Brasil, né? Algumas temporadas atrás. Potiguar de Mossoró e Baraunas também. No Paraense vai ter Caeté e Remo. No Cearense, Maracanã e Tirol. Ferroviário, que tem uma logo muito parecida com a do São Paulo, né? Daqui a pouco vai carregar aí. Enfrentando o Ceará. Duelo interessante, né? Logicamente as duas equipes mais fortes do Ceará e que vão disputar a Série A nessa temporada são o Fortaleza e o Ceará, mas eu diria que a terceira potência do futebol cearense é justamente o Ferroviário. Jogando em casa, a tendência é que dê bastante trabalho para o Ceará. Aí a gente vai para os campeonatos europeus, né? Esse primeiro que aparece aqui é o campeonato alemão. Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, o Frankfurt que perdeu seu principal jogador, o Marmoush, foi para o Manchester City, vai ser na primeira amostragem sem ele, venceu do Borussia Dortmund. Vamos ver nessa segunda agora contra o Hoffenheim, que não faz uma grande campanha. Também vai ter São Paulo e Union Berlim, duelo do São Paulo que veio da Bundesliga 2 na última temporada, contra o Union Berlim, que tem marcantemente uma defesa muito boa, mas normalmente não produz tantos gols. Duelo interessante. Campeonato Saudita, eu não devia nem colocar aqui, é tudo só por causa dos times mais fortes, né? Tem o Al Ahly, né, que tem grandes jogadores, e o Al Nassr, tá? O Al Ahly vai enfrentar o Al Riyad e o Al Nassr vai enfrentar o Al Fateh. Al Tawun e Al Uruba, tanto faz. Campeonato Argentino, já vai ter um grande duelo aqui no jogo do Boca, tá bom? Boca Juniors e Argentino Juniors, o duelo entre as duas equipes argentinas mais marcantes da carreira do Maradona, né? Tanto o Boca Juniors quanto o Argentino Juniors estão presentes na história do Maradona. Então um duelo bem interessante, tá bom? Lógico que o Boca em casa é favorito, né? Cavani, Merentiel, trouxe agora o Marquezinho, goleiro do Grêmio, isso que já tinha o Sérgio Romero, fora o Marcos Rojo, enfim. Tanto o River principalmente, está repatriando vários jogadores argentinos notabilizados no futebol mundial pela própria seleção argentina, né? Trouxe o Montiel agora, já tinha trazido a Cunha, já tinha trazido o Pezzella, o próprio Lanzini. Então, trazendo muitos jogadores de nível seleção argentina. E o Boca também, começando a fazer isso por agora, tá bom? Trouxe o Batalha do Galo também, então o Boca se reforçou bastante jogando em casa, a tendência de vitória. Contra o Central Córdoba, que na última temporada venceu a Copa da Argentina, enfrentando o Aldosivi, que veio da segunda divisão da Argentina, né? Subiu o Aldosivi, subiu o San Martín, que recentemente perdeu para o Atlético Tucumán na estreia. Duelo em que o Central Córdoba jogando em casa é favorito, tendência de vitória. Campeonato Espanhol, cara, vai ter Raio Vallecano e Girona. O Girona não faz uma grande temporada, bem abaixo em relação à temporada passada, até pela quantidade de perdas. Foi todo mundo embora. Dovibic foi embora, Savinho foi embora, Ian Couto foi embora. Sobrou quem? Sobrou o Tsigankov, sobrou o Daley Blind, né? Sobrou pouca gente no time, é uma reformulação muito grande. Trouxe pelo menos o Danjuma, enfim. Mas ainda não vingou, fora de casa é um duelo bem difícil. Real Sociedad em casa contra o Retafe. Tendência de vitória da Real Sociedad.
Bilbao e Leganés, o Leganés que recentemente venceu do Atlético de Madrid, né? Uma das melhores equipes do futebol espanhol, melhores colocadas na briga pelo título, né? Mas o Bilbao em casa tem tendência de vitória, é favorito. Barcelona e Valência é um duelo entre um Barcelona que hoje tem, acho que dá pra dizer, o melhor futebol do mundo. Não vou falar que é a melhor equipe do mundo, porque em questão de resultados talvez o Liverpool seja. Mas em questão de futebol apresentado, com certeza o mais bonito é o do Barcelona. Tá bom? Vai jogar em casa contra um Valência que não faz uma boa temporada, tá bom? É uma grande equipe, tem não tem mais grandes jogadores, né? O principal arma ofensiva é o Hugo Duro, mas não é mais uma baita equipe como foi tempos atrás, né? A tendência de vitória do Barcelona. No campeonato francês, Le Havre e Brest. O Brest que faz uma boa Champions, mas é fora de casa, pode ter dificuldades. Nantes e Lyon, o Lyon que tem bons jogadores, talvez o Almada estreie pelo campeonato francês, né? Na rodada passada ficou no banco contra o Toulouse. Vamos ver agora contra o Nantes. O Lyon que vem de jogos já em sequência oscilando bastante. Toulouse e Montpellier, duelo entre duas equipes medianas. O Lens contra o Angers. O Lens é mais equipe, tendência de vitória. Nice e Olympique de Marseille é um jogo bem equilibrado. O Nice vem de oscilações e o Olympique de Marseille, depois do PSG, hoje talvez seja a melhor equipe da França. Mesmo fora de casa, eu acho que totalmente plausível uma vitória do Olympique de Marseille. No campeonato inglês agora, chegamos no melhor campeonato do mundo entre equipes nacionais. Crystal Palace e Brentford. O Brentford que é um excelente mandante, fora de casa só tem uma vitória, que foi a goleada para cima do Southampton. Então é um duelo em que o Crystal Palace é favorito por esse fator, mas o Brentford faz uma campanha interessante, pode ser um duelo equilibrado. Tottenham e Leicester é um Tottenham completamente imprevisível contra um Leicester que apresentou uma certa melhora com o Van Nistelrooy, mas em resultados isso não vem aparecendo. Aston Villa e West Ham, um West Ham que recentemente trocou de técnico, ainda numa amostra inicial, contra o Aston Villa oscilando bastante na temporada. Aston Villa em casa é favorito, mas é um duelo equilibrado. Fulham e United é um United também muito imprevisível, um United que sofre para ganhar do Southampton, que sofre em tudo que é jogo. E o Fulham jogando em casa, eu diria que totalmente plausível o Fulham surpreender e vencer o United, até porque a temporada do United é horrível. No campeonato italiano, Milan e Parma, o Milan como mandante, tendência de vitória. Udinese e Roma, um jogo interessantíssimo, por sinal. O Udinese faz uma boa temporada. Tem ali o Alexis Sanches, tem o Talvan, tem bons jogadores. O Lorenzo Luca, excelente atacante. E enfrenta uma Roma que melhorou muito desde a chegada do Claudio Ranieri, o Dovbyk fazendo um pivô interessante, o Dybala jogando demais, o Saelemaekers virando protagonista como esse ala pela direita, o Cristante não, mas o Pellegrini voltando a ser protagonista nesse time, no meio de campo também. O Koné, bom meio campista, o Hummels na zaga. Enfim, é um jogo bem interessante. O momento da Roma é bom e a temporada da Udinese é boa também. Duelo bem equilibrado, ainda mais pelo Udinese ser mandante. Lecce e Inter de Milão, a gente tá chegando aqui no final. O último jogo que eu falei de duelo bem equilibrado, poderia ter falado da Udinese e Roma, mas era pelo Lazio e Fiorentina. Daqui a pouco eu chego nesse último jogo. Lecce e Inter de Milão, cara, aqui é um amplo favoritismo da Inter. Duvido nada sair uma tremenda goleada aí. O Lecce essa temporada em casa já tomou 6-0 da Fiorentina. A Inter de Milão é uma equipe mais pronta, pode ser que isso aconteça de novo, mais uma grande goleada. O Lecce que tem o Rebic, atacante ex-Eintracht Frankfurt, ex-Milan, seleção croata, bom jogador, mas oscilando entre titular e reserva. E o Kristovic, o montenegrino, fazendo dupla de ataque com o Jovetic na seleção de Montenegro. Disparado o principal jogador desse ataque, pelo menos do Lecce. E a Inter é uma equipe muito mais pronta, mesmo fora de casa, brigando por liderança, tendência de vitória. Lazio e Fiorentina. Esse é o jogo que eu ia destacar e eu vou destacar aqui pro final nesse duelo muito equilibrado que eu comentei no início do vídeo. É uma Lazio que faz uma boa temporada, muito melhor do que eu imaginava depois da saída do Immobile. Perdeu da atualidade o seu grande ídolo, foi pro Besiktas, no futebol turco, e mesmo assim conseguiu se manter competitiva. Recentemente perdeu para Roma e o que mais me chocou foi quando foi goleada pela Inter de Milão, quando tomou 6-0 em casa. Bizarríssimo isso, porque é uma Inter que faz uma boa temporada de novo, muito consistente já há algum tempo. Só que a Lazio fazia uma boa temporada e continua fazendo, mas teve aquele momento de oscilação muito grande. Vai jogar em casa contra uma Fiorentina que faz uma boa temporada no geral, mas de 1, 2 meses pra cá oscilando muito.
tá? Por mais que tenha bons jogadores, o Moise Kean se encontrou nesse ataque. O Dodô, lateral brasileiro, muito bom. O Adli é muito bom meio-campista francês. Enfim, o Sotil é um bom atacante, recentemente fez gol na Juventus, né? Então, assim, uma Fiorentina que faz uma boa temporada, mas vive um momento ruim. E é uma Lazio que faz uma boa temporada, mas é uma equipe que do nada pode ser humilhada, como foi contra a Inter, perdendo o clássico contra a Roma. Então é um duelo bem interessante esse daí. Foi o último grande destaque para esses jogos de domingo, que nem eu passei aqui, jogo demais, tá? Muito jogo, ainda mais agora com os campeonatos estaduais, é muito jogo, tá bom? Deu para passar aqui por todos esses principais jogos que vão ter nesse domingo, dia 26 de janeiro, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!